Oi, gente, tudo bom? Aqui é a professora Shirley para mais uma aula de biologia. E hoje a gente vai falar sobre organismos geneticamente modificados, os transgênicos, tá? Então, vamos recapitular. Aula passada eu comentei com vocês sobre células, sobre o DNA, que é uma molécula que contém todas as nossas informações. Eu falei para vocês sobre os tipos de reprodução. Hoje, continuando falando sobre essas questões que envolvem biotecnologia, a gente vai falar sobre os transgênicos, sobre clonagem e sobre células-troncos, tá? Então, vocês podem acompanhar esse assunto que vai ser tratado hoje, esse texto que tá aí, algumas imagens que eu vou mostrar, no livro Viver e Aprender, a partir da página 259, tá? Então, o que são organismos geneticamente modificados? São aqueles organismos que sofrem alterações no seu material genético, no seu DNA. Quando essa alteração no DNA, ela envolve incluir, inserir material genético de um outro organismo, de uma outra espécie, eu chamo de transgênico, tá? Então, eu posso ter um organismo que ele foi simplesmente modificado geneticamente, algum trecho do DNA dele lá foi alterado, ponto. Ou eu posso ter um organismo que recebeu o DNA de outro, aí eu tenho um transgênico. Eu separei uma imagem aqui para vocês verem isso que eu tô falando, ó. Então, transgênicos ali são seres vivos modificados pela inserção do DNA de um outro organismo. E os transgênicos já estão no nosso meio há algum tempinho. Então, ó, lá em 1972, o bioquímico Paul Berg, ele produziu o primeiro organismo transgênico. E aí intensificaram os estudos em relação aos transgênicos. E em 82, 10 anos depois, já foi produzido um produto para consumo humano a partir de um organismo transgênico. Que produto foi esse? A insulina. Então, pessoas que têm diabetes, algumas, né, elas precisam fazer uso da insulina. Até então, as insulinas que existiam eram insulinas sintéticas, que não tinham o mesmo efeito. Então, com a tecnologia dos transgênicos, o que foi feito? Pegou um trechinho do DNA humano, um trechinho que tinha a informação para a produção da insulina, e inseriu no DNA de uma bactéria. E a partir daí, essa bactéria começa a produzir insulina humana. Por quê? Porque a informação foi inserida no DNA dela. Essa insulina que ela produz é a mesma que nós produzimos? É, porque foi a partir de um trecho do DNA humano. E aí, em 1994, uma indústria americana, ela produziu o primeiro vegetal transgênico, foi um tomate. E desde então, a gente tem uma série de alimentos que são transgênicos, são geneticamente modificados. Então, eu coloquei ali, ó, a soja, 70% da soja, 36% do algodão e 31% da produção de milho mundial, hoje, ela é transgênica. E quais são as vantagens de a gente de se produzir alimentos transgênicos? Bom, ali, ó, são sementes com maior qualidade, um aumento da produtividade, porque eu posso fazer alterar geneticamente um organismo para que ele seja mais resistente ao frio, à falta de água, a um determinado pesticida. Eu posso fazer com que ele produza uma proteína que faz com que a folha dele, ou a membraninha que envolve esse fruto, no caso uma fruta, seja mais resistente a certas pragas. Então, eu aumento a produtividade. Tá? Ali, ó, maior resistência a agrotóxicos e pragas. Redução no custo da produção, porque se eu tenho uma perda menor, né? Se eu gasto menos com agrotóxico, eu produzo mais num tempo menor, eu tenho uma redução no custo e uma maior tolerância às condições adversas do solo e do clima, tá? Então, existem muitas vantagens. Mas e as desvantagens? Bom, como vocês viram, o primeiro vegetal foi em 1994, já tem um bom tempinho de lá para cá, mas ainda é um tempo pequeno para se mensurar os efeitos a longo prazo.
Então, muitos médicos, eles sugerem que algumas alergias que têm sido recorrentes na população pode ser por causa do consumo de transgênicos, né? Lembrando que soja, milho, o gado come ração à base de soja. Então, esses produtos estão no nosso meio. Então, alguns médicos acham que pode ser, tá? Então, precisa, sim, de mais estudos de longo prazo. Mas, a curto prazo, eles têm sido, assim, muito utilizados. E, continuando falando de organismos geneticamente modificados, eu coloquei aqui 2 exemplos de como a gente pode modificar um organismo. Primeiro, eu coloquei a AstraZeneca, a vacina, né? Eu tô falando do IFA. Então, vocês sabem que para produzir essa vacina contra o coronavírus, precisa de um insumo, né? Que é produzido na China. E o Brasil tá buscando ter autonomia para poder produzir aqui, para poder fazer as vacinas sem dependência nenhuma de outros países. Mas o fato é que nesse IFA, o que tem lá, no caso da AstraZeneca? Tem um adenovírus, tem um vírus, que é um vírus de chimpanzé, que ele é modificado para produzir uma proteína da Covid-19. E aí, esse vírus é modificado, ele é inativado, né? Ele não tem mais ação, e ele tá lá na vacina. Então, quando esse adenovírus entra na gente, carregando esse DNA para a produção do spike, né? De uma proteína do Covid-19, o nosso corpo reconhece que essa proteína é algo estranho e vai produzir defesas contra ele. Um outro exemplo, no combate da dengue. Então, alguns machos, eles são geneticamente modificados para serem estéreis, né? Então, eu só começo a ter machos estéreis na população, dali a pouco eu não tenho mais propagação, eu não tenho mais multiplicação dos vírus, dos insetos. Por quê? Porque os machos são estéreis, então as fêmeas não geram novos filhotes, tá? Então são 2 exemplos, assim, de coisas que estão no nosso meio e que envolvem manipulação de genética de seres vivos. Uma outra imagem que eu separei aqui para vocês, deixa eu diminuir aqui, é sobre a clonagem, que é uma outra que vem sido já há bastante tempo, também desde a década de 90. Então, tem uma ovelhinha aí, porque a primeira clonagem de um mamífero, né, grande, foi da ovelha Dolly, lá na Escócia, em 96. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram uma ovelha, aquela ovelhinha branca ali, e tiraram uma célula da pele dela. E dessa célula, eles extraíram um núcleo, onde está o DNA. Então, eles pegaram o DNA de uma célula adulta, o núcleo todinho, com o DNA de uma célula adulta. Aí eles pegaram uma outra ovelhinha, essa escurinha, essa marronzinha, e pegaram um óvulo dela, uma célula germinativa, uma célula reprodutiva. Tiraram o núcleo dessa célula e colocaram o núcleo adulto da célula da ovelhinha branca. Sofreu descarga elétrica e começou a se dividir. Então, vocês entendem o que aconteceu aí? Ao invés de um óvulo, é uma célula reprodutiva, ela tem que ser misturada com espermatozoide para gerar a primeira célula do organismo, que é o zigoto. Nesse caso, eles pegaram um óvulo, tiraram o núcleo e colocaram o núcleo de uma célula adulta, da ovelhinha branca. Deu uns choquinhos lá, uma descarga elétrica, e esse núcleo, essa célula, começou a se dividir, porque ela tem potencial para isso, né? Uma célula reprodutiva. E aí, esse zigoto que se formou, né? Essa célula que se formou, foi inserida nessa ovelhinha marronzinha, a dona do óvulo, e ela acabou dando à luz a um clone da primeira ovelhinha, né? Então, a mesma coisa assim, eu pego uma célula qualquer minha, com todas as minhas informações, tiro o núcleo e insiro num óvulo. Tenho que tirar o núcleo do óvulo, inserir no óvulo. Dou umas descargas elétricas, aquela célula vai começar a se dividir como se o óvulo tivesse sido fecundado. Daquela célula que está se dividindo,
todas as informações contidas ali são as minhas informações. Então, aquele organismo que vai se desenvolver ali vai ser idêntico a mim, vai ser um clone meu, tá? Então, essa técnica existe já há bastante tempo. Ela é empregada principalmente em pesquisa, né, tratamentos, pesquisas para tratamento, em plantas, isso é muito utilizado, tá? Então, é algo que tem sido utilizado, mas por questões éticas, isso não é usado, por exemplo, para seres humanos. Existem clonagem de mamíferos domésticos, por exemplo. E essa imagem aí, que talvez vocês não entendam, né? É para falar um pouquinho sobre células-tronco. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas células-tronco são células que têm potencial de se transformar em qualquer outra célula. Então, hoje, nós, adultos, nós temos a minha célula da pele, é só célula da pele, ela não se transforma em outro tipo de célula. Mas lá no começo, das minhas primeiras células, elas tinham potencial para se transformar em qualquer coisa. Isso é chamado de célula-tronco. Então, tá vendo na imagem? Eu tenho células-tronco que elas podem se transformar em células nervosas, células musculares cardíacas, células musculares do resto do corpo, né? Células músculo liso ou tecido epitelial, ali, o revestimento do intestino, células do fígado. Então, uma célula-tronco, ela tem potencial para se transformar em qualquer coisa. Então, no ponto de vista de pesquisa, de tratamento, elas são muito importantes. E aí, eu separei aí para vocês as diferenças entre essas células-tronco. A gente tem a célula-tronco embrionária, que elas podem se transformar. A gente tem a totipotente, que é logo as primeiras células que surgem, elas se transformam em todos os tecidos. A gente tem as pluripotentes, que podem se transformar em quase todos os tecidos, mas isso é só as embrionárias. Agora, os adultos, eles vão apresentar alguns tipos de células-tronco, por exemplo, no cordão umbilical, na nossa medula, no próprio sangue, mas são células que já não têm aquele potencial de se transformar em todos os tecidos do corpo. Eles podem se transformar em alguns. Agora, existe uma técnica relativamente recente que consegue regredir células adultas a um estágio de célula tronco embrionária. E isso reduziu muito a polêmica que existia, porque os pesquisadores queriam utilizar células tronco embrionária devido ao potencial que ela tem, mas tem toda uma questão ética e religiosa envolvendo isso, né? Poxa, mas aquilo não é um ser vivo, né? São células com potencial para se transformar numa vida. Eu vou utilizar isso para pesquisa, eu vou teoricamente matar aquele conjunto de células com potencial para se tornar uma vida. Então tinha toda essa questão ética religiosa envolvida, mas com os avanços tecnológicos de pesquisa, hoje já é possível reverter, né, uma célula tronco adulta numa célula tronco embrionária. Então as pesquisas são muitas nesse campo. Na verdade, as pesquisas na área da biotecnologia, elas vêm aumentando ano a ano. Isso é excelente, traz grandes ganhos para a população. Haja vista agora as vacinas, né, que foram aprovadas para a Covid-19, que apesar de terem sido feitas rápido, necessário um pouco mais de estudo de longo prazo, elas foram feitas em tempo recorde, dada a necessidade, né? Uma pandemia exige isso, mas felizmente nós temos tecnologia hoje para poder desenvolver tão rápido vacinas seguras, né? Baseadas em protocolos e de vacinas que a gente já produz. Então, a questão biotecnológica ela é extremamente importante, está presente na nossa vida, na alimentação, nos remédios, nos tratamentos, tá? E a gente ainda vai ouvir falar muito sobre isso. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido, que vocês relacionem isso que eu falei com coisas que vocês ouvem nos jornais, leem por aí, tá? E coisas que ainda virão. Tudo bem? Um beijo, a gente se vê.